Bom dia, pessoal. Agora nossas aulas todas à distância, né? Seguindo os protocolos de isolamento. Vamos todos ficar em casa para que isso acabe logo, né? Enfim, nossa primeira videoaula, então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as ligações químicas e as forças intermoleculares. Nesse primeiro momento, a apostila de vocês aborda somente as ligações iônicas, tá? Ligações vistas lá no primeiro ano do ensino médio. Então, a gente traz aí uma retomada desse conteúdo, lembrando a regra do octeto, a formação de cátion, formação de ânion e transferência de elétrons, ok? Vamos começar a falar das ligações químicas, relembrando a teoria do octeto. Lembra, os átomos, ele tem seus elétrons distribuídos nas camadas eletrônicas da eletrosfera. E o último nível dessa eletrosfera a gente chama de camada de valência. E eu sempre falo para vocês que esses átomos eles atingem a estabilidade quando tem 8 elétrons em sua valência. Para que essa estabilidade seja atingida, eles podem tornar-se um cátion, perdendo ou doando elétrons. Eles podem tornar-se ânions, ganhando ou recebendo elétrons, ou ainda fazendo apenas compartilhamento eletrônico, tá? Sempre isso vai acontecer com um único propósito, atingir a estabilidade eletrônica com 8 elétrons na última camada, no último nível, ok? Ligação iônica é a ligação que se estabelece entre dois átomos quando há transferência de elétrons de um para o outro. Esta transferência se dá quando um átomo forte, ou seja, de grande eletronegatividade, encontra um átomo fraco, de baixa eletronegatividade. Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de capturar elétrons. O átomo que perde elétrons passa a ter carga positiva, tornando-se um íon positivo ou cátion, enquanto que o átomo que ganha elétrons passa a ter carga negativa, tornando-se um íon negativo ou ânion. Como cargas elétricas opostas se atraem, os íons ficam ligados em razão da atração elétrica. Este tipo de ligação recebe o nome de ligação iônica, e substâncias resultantes de substâncias iônicas ou sais, como por exemplo o sal de cozinha ou cloreto de sódio, composto dos íons de sódio e cloro. O átomo de sódio possui 10 nêutrons, 11 prótons e 11 elétrons, 2 na primeira camada, 8 na segunda e apenas 1 na última camada, a camada de valência. O átomo de cloro possui 18 nêutrons, 17 prótons e 17 elétrons, sendo 2 na primeira camada, 8 na segunda e 7 na camada de valência. Quando juntos, o átomo de sódio perde um elétron para o átomo de cloro, tornando-se carregado positivamente, ao passo que o átomo de cloro, ao ganhar um elétron, se torna carregado negativamente. Ocorre então a ligação iônica, formando o cloreto de sódio. Bom, então vamos falar um pouquinho das características dos compostos iônicos. Primeira característica é a seguinte: em condições ambientais, estão no estado sólido e eles são duros e bem quebradiços. Sempre vão apresentar alto ponto de fusão e ebulição. Muito difícil a gente atingir a fusão de um composto iônico. Por exemplo, o sal de cozinha, cloreto de sódio, a temperatura de fusão dele é 808 graus Celsius. São excelentes condutores de corrente elétrica, desde que estejam em solução aquosa ou fundidos. E ainda podem formar retículos cristalinos, que são arranjos ordenados entre os cátions e ânions, formando o composto iônico, ok? Tem um exemplo aí para vocês de um retículo cristalino do cloreto de sódio. Bom, pessoal, esse módulo a gente termina por aqui, tá? Agora eu quero que vocês façam todos os exercícios. Qualquer dúvida, eu vou estar online no horário de aula de vocês. Estou disponível para a turma de vocês. Estudem, não deixe para fazer
Depois, criem uma rotina, vocês não estão de férias, né? E sim, somente seguindo protocolos para que essa pandemia acabe o mais rápido possível. Até a próxima!